Gente, Marcos capítulo 2, verso 21 e 22, traz uma narrativa de Jesus, como em Mateus 9, 14, como Lucas 5 e 33, traz a mesma referência de Jesus tratando com os discípulos, e não só com os discípulos, mas também tratando com os judaizantes da época, principalmente com os judaizantes, a respeito dessa mistura da verdade da cultura judaica, não entendendo o projeto da graça de Cristo, a salvação de Cristo. Jesus, falando sobre o jejum, ele termina a conclusão desse sermão em Marcos capítulo 2, falando justamente sobre costura, remendo de pano e depois odres velhos em vinho novo. E aí nós vamos ler o texto e depois nós vamos trazer aqui uma mensagem bíblica para vocês em nome de Jesus, tá bom? Se você puder compartilhar com seus irmãos e amigos, compartilha. Para mim já é uma grande honra passar o meu pastor aqui e o Wesley Maia, e agradecendo cada um de vocês que são sempre presentes conosco aqui. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de vocês. Marcos 2, 21 está escrito assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica a maior rotura. Ninguém põe vinho novo em odre velho, do contrário, o vinho romperá o odre, e tanto se perde o vinho como o odre. Mas põe-se vinho novo em odres novo. Jesus fez essa mesma referência lá em Mateus, quando Jesus fala justamente que você não pode misturar essas coisas. Mas eu queria trazer para vocês nessa tarde uma mensagem bíblica para vocês. É mais ou menos uma passagem que eu gosto muito desse texto bíblico que eu queria tratar com vocês. Jesus e os remendos e os odres, né? Jesus está falando justamente sobre a questão da moldura. Eu vou trazer bem para você. O verso 21, que é o principal texto desse texto de Marcos, capítulo número 2, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. As coisas novas de Deus, gente, as coisas novas de Deus não podem ser aplicadas a uma natureza velha. Grave bem isso aqui. As coisas novas de Deus, as coisas de novidade de Deus, não podem ser aplicadas a uma natureza velha, pois o resultado com certeza será um desperdício e uma rotura ainda maior. Quando Jesus faz esta alerta para os crentes da sua época, para os judaizantes e os cristãos que estavam se convertendo, ele estava passando justamente a narrativa em relação aos remendos que os judeus queriam trazer sob a tradição. Mas deixa eu lembrar vocês dessa introdução que eu encontrei em um artigo. Ela é muito interessante, eu vou ler para vocês. O pastor e reverendo Claudinor Corrêa de Andrade, escrevendo a narrativa sobre isso, diz o seguinte: os discípulos de Jesus estavam alegres, um sentimento inevitável enquanto Jesus estava com eles. Os discípulos de João estavam tristes, pois eles estavam presos e à beira da morte. Jesus lhe responde, mas fala de um assunto que até hoje temos problemas de compreender: coisas novas e coisas velhas. Então Jesus entra no comentário da introdução da sua mensagem, do seu sermão sobre isso, falando justamente para os seus discípulos e os discípulos de João. Ele está tratando justamente agora sobre coisas novas e coisas velhas. E grave muito bem isso aqui, gente, que eu vou ler para vocês aqui um artigo que eu encontrei no Mensageiro da Paz há muitos anos atrás, que eu gostei muito, essa parte primeira que eu vou ler para vocês aqui. Jesus sempre muda as vestes por completo. Eu gosto de sempre frisar isso aqui. Jesus não faz remendo, Jesus não faz nada pela metade, Jesus só faz tudo por completo. Jesus veio mudar por completo as nossas vestes. Por isso que quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Grave bem isso aqui. Evangelho que não muda ninguém, evangelho que não muda caráter, evangelho que não muda perspectiva, evangelho que não traz alegria plena, evangelho que não torna perdão verdadeiro, evangelho que não nasce em você a esperança da glória, não é evangelho, é religiosidade. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele traz uma novidade de vida, ele traz um novo pensamento, uma nova identidade, um novo falar, um novo andar, um novo proceder. Jesus, quando está falando sobre coisas velhas, a natureza velha e a natureza nova, ele entra nesse contexto justamente de remendos e odres. O que é odres? Odres era um tecido feito com pele de animal,
onde absorvia o líquido para conservar. Os viajantes da época usavam muito esse odre na cintura para levar justamente água para beber na caminhada no deserto. Jesus está falando justamente que quando aquele odre começava a romper, eles queriam fazer remendura ou remendo, tudinho. E não daria certo porque o outro vinho ou líquido que tivesse dentro rompia ou ficaria velho também. Então, para cá. Jesus e sua doutrina eram totalmente diferentes, segundo o artigo do Mensageiro da Paz. Jesus e sua doutrina eram totalmente diferentes dos conceitos religiosos daquela época. Isso é fato, tá bom? A Bíblia é enfática quando diz que muitos se escandalizavam dele e de sua doutrina. Por quê, Birajara? Jesus veio ao mundo apresentar um modelo correto, gente. Por isso que o choque que ele teve de realidade da cultura judaica levou muitos a não acreditar nele, ou seja, perseguir ele também. Mas infelizmente, como os nossos dias, muitas pessoas não estão preparadas para compreender a simplicidade do Evangelho de Cristo, ou simplicidade de Cristo. Eu já disse isso aqui em muitas lives que eu fiz aqui. Gente, o Evangelho não precisa de maquiagem. O Evangelho é coisa simples. É Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, Cristo prepara o homem e leva para o céu. Evangelho é a simplicidade. Eu gosto muito dos comentários de Jesus em relação ao seu ministério, quando ele traz a ciência ao comportamento da graça. Jesus vai aonde nós não podemos entrar. Se lembra que eu preguei aqui sobre Jesus gostava de maltrapilhos, de vagabundos, de cegos, coxos, aleijados, prostitutas? Por quê? Porque Jesus ia em ambiente que a gente não gosta de ir, porque acha que o evangelho não pode alcançar aqueles ou aquelas também. Então, novo com velho causa rotura. Grave isso, gente. Novo com velho causa rotura. Jesus aborda duas coisas interessantes. Primeiro, um remendo novo para uma veste velha e o vinho novo para um odre velho. O problema, gente, o problema não está no vinho. Estava no odre, não estava no remendo, estava na roupa velha. Vou repetir para vocês entenderem de novo. O problema não está no vinho, ou não estava no vinho que Jesus falava. Estava no odre. Não estava no remendo, estava na roupa velha. A estrutura religiosa da época de Jesus, eu gosto de falar sempre isso aqui, eu estou lendo um texto bíblico aqui, o mesmo texto, Jesus falando em Marcos 2:21, ou seja, a estrutura religiosa da época era injusta e produzia transtornos e impedimentos da questão do Evangelho de Cristo entrar, e produzir justamente essa essência do novo, para aqueles que desejavam conhecer a Deus e servi-lo de todo o coração. Na verdade, gente, o vinho judaizante não poderia conter o vinho novo de Cristo. A fé cristã teria de crescer e romper aqueles velhos odres. A velha roupagem deveria ser trocada. Jesus não veio propor remendos, não veio misturar conceito, veio acrescentar coisas novas. É por isso que o provérbio de Jesus sobre remendo novo na roupagem velha saiu facilmente de sua própria vida. Ele não estava falando de ninguém, ele estava falando do seu próprio modelo de vida. Isso aqui é muito interessante, gente. Ele não poderia ser contido dentro das velhas fórmulas e rituais dos fariseus. Ele romperia o molde, ele romperia tudo isso. A nova mensagem que ele ensinava teria que ser acompanhada por novos métodos de adoração. Se lembra da mulher samaritana? Quando ela disse, Senhor, os nossos pais adoraram aqui no monte. E aonde devemos adorar, Senhor? Nem aqui, nem em Jerusalém, nem em outro lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava trazendo uma nova roupagem de adoração. Glória a Deus. Estou me arrupiando todo aqui. Jesus estava dizendo para ele, você não precisa ser mais o ritual judaizante. Você não precisa mais fazer rituais. Você não precisa sair mais da cultura do seu emblemático costume, não. Você precisa fazer coisas novas. E o novo que eu trago para você é isso. Você não precisa, mulher, adorar a Deus somente nesse monte ou dentro do templo de Jerusalém. Aonde você estiver, vocês devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Todos sabemos que se tentando remendar novos velhos homens, eles estavam tentando remendar novos velhos homens. Por isso que com um pouquinho de ensinamento, o Evangelho sempre tenta simplesmente tornar o velho no novo. Por isso que nós, antes, éramos desgarrados, éramos velhos da natureza velha, pecaminosa, vivia no costume do mundo, desgarrado como ovelha, mas quando aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, nos tornamos agora novas criaturas
em Cristo Jesus. Outro ponto muito interessante dessa mensagem de Jesus é que vinho novo para odres novos. Agora ele termina a falar de remendo em vestes, ele entra em vinho novo para odres novos. A incredulidade judaica, gente, grave isso aqui que é muito lindo. Eu vou usar as palavras do pastor José Roberto, pastor que eu tenho uma estima muito grande por ele, que diz o seguinte: um esclarecimento. Isso aqui é muito interessante. A incredulidade judaica viste e passa a perceber isso aqui, gente. Olha assim, a incredulidade judaica vigente da época recusou a renunciar aos seus caminhos tradicionais para receber a palavra de Deus e crucificou Jesus. Eles não aceitaram o novo, eles permaneciam na mesma tradição, não queriam modelo de vida, não queriam modelo de cultura, ele não queria modelo de estilo de vida, eles queriam viver na mesma prática. O vinho novo do Evangelho não é destinado a nos deixar confortável, mas nos fazer novos, pois representa Jesus Cristo e os odres representam o coração do homem. Cristo está se dirigindo para você nessa tarde dizendo o seguinte: o seu coração precisa sair a velha natureza, o carrapicho mesmo, precisa limpar esse coração. E eu gosto da oração de Davi, no Salmo 51, que foi um salmo que o nosso pastor Márcio Tarcísio pregou recentemente na doutrina aqui. Davi fazendo a oração do Salmo 51, que do versículo 1 ao verso 12, é Davi confessando o seu erro, do verso 13 ao verso 19, é Davi mostrando que se Deus perdoasse ele, como ensinaria aos transgressores o perdão de Deus. Eu gosto quando Davi diz o seguinte: olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Criar é uma palavra hebraica que significa bara, fazer existir aquilo que não existe. A Bíblia diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Davi estava mais ou menos dizendo para Deus: Deus, eu não quero que o Senhor renove meu coração, não. Eu não quero que o Senhor faça um remendo no meu coração. Eu não quero que o Senhor limpe o meu coração, apenas limpar, tirar a poeira, tirar os carrapichos. Eu quero que o Senhor faça um transplante de coração. Eu quero um coração novo. Eu quero uma nova perspectiva. Porque o meu coração era segundo o seu coração, mas eu errei, eu pequei. Eu fiz tanta coisa que meu coração ficou podre. Eu preciso de um coração novo. Eu preciso de um pensamento novo. Eu preciso de uma nova ideologia. Eu preciso de um novo conceito. Eu preciso de uma nova voz. Eu preciso de uma nova visão. Eu preciso de uma nova mente, Senhor. Eu preciso ser um homem ou uma mulher nova em Cristo Jesus. E continua o texto dizendo o seguinte: por isso que eu disse a você, no começo dessa live, que quando Paulo diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Não se coloca vinho novo em odre velho, gente. Jesus está dizendo o seguinte: gente, não coloque algo novo em coisas velhas. Ninguém põe vinho novo. Olha justamente o que Mateus 9,17 diz. Eu vou até ler para vocês aqui, Mateus 9:17. Mateus 9:17. Jesus diz o seguinte, olha assim: nem se põe vinho novo em odre velho, do contrário, rompe-se o odre, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odre novo e ambos se conservam. Conservar, não se coloca vinho novo em odre velho. Presta atenção, ao fazer tal declaração, Jesus fazia menção ao fato de que as coisas novas que ele ensinava, referente ao reino de Deus, não poderia ser armazenada nos velhos costumes daquelas épocas dos judeus. Não é possível guardar a palavra de Deus, gente, naquilo que erramos antes. Inevitavelmente, nosso odre se romperá. A partir do momento que somos novas criaturas em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus nos enche de gozo espiritual e na medida em que vamos preservando na fé e perseverando nela, melhoramos como pessoa, vamos nos transformando em um vinho novo especial, sendo provado e aprovado pelo Senhor Jesus Cristo, guardando em nosso coração a palavra de Deus, gente, e retendo a alegria da salvação que há em Cristo Jesus. Que devemos fazer uma avaliação nesses últimos dias, gente, sobre isto. Que tipo de odre é o nosso coração? E que tipo de vinho está dentro dele? Vou repetir para você colocar esta pergunta para você aí, para que você nunca mais pare de colocar coisas velhas naquilo que Deus já te deu, coisas novas. Avalie nesse dia que tipo de odre é o nosso coração, que tipo de odre é o nosso coração e que tipo de vinho está dentro dele.
Deus está nos oferecendo nessa tarde a oportunidade através de Jesus Cristo, seu Filho, para que todos nós desfrutemos da maior de todas as bênçãos que se identifica como Salvador eterno, coisas novas. Amém. Glória a Deus. Grave isso porque isso aqui é uma lição para nós. Eu li hoje essa mensagem e meu coração vibrou de alegria, de contentamento em saber que Deus tem coisas novas para a gente. Eis que faço nova todas as coisas. Eu estou falando de novidade. Eu estou falando de perspectiva de vida. Gente, grave isso aqui. Eu estou repetindo sempre, grave isso aqui, porque isso aqui é muito importante para a sua vida. Existe um tesouro dentro de nós. E esse tesouro é novo. Esse tesouro não envelhece. É a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus trouxe-nos uma roupagem semelhante à sua. É por isso, gente, que Jesus, quando dizia para os discípulos, e João foi enfático, em 1ª Epístola de João, capítulo 2, e versículo 6, João diz o seguinte, escrevendo aquela carta, aquela missiva, dizendo o seguinte: aquele que diz que tem Jesus, tem que andar como ele andou. Andar, o verbo andar, na Epístola de João, é procedência. É caminhar como Cristo caminhou, é falar como Cristo falou, é viver como Cristo viveu, para que a gente tenha justamente novidade de vida. Foi Jesus que disse: quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie tudo e siga-me, para que você conheça o meu caminhar. Eu gosto de uma expressão de João. Os pais da igreja perguntavam muito a respeito por que João, quando pregava em Éfeso, quando foi pastor de lá, o seu rosto brilhava. E eu vi um comentário de um certo pastor aqui no Brasil, que disse que quando João era interrogado pelos discípulos da igreja de Éfeso sobre o comportamento dele no altar, por que o rosto dele brilhava, por que quando ele falava tinha tanta unção. Eu imagino comigo, é uma conjectura minha, que João chegou para ele e disse assim: bem, vocês ouviram aqui na igreja Paulo, vocês ouviram aqui Tiquito, ouviram aqui Timóteo, mas eu não sou como Paulo, Tiquito e Timóteo, porque eles não viram Jesus. Eles não andaram com Jesus, eles não tiveram o privilégio que eu tive, mas eu andei com Cristo. E tudo que eu estou falando são experiências particulares de intimidade que eu tive com Ele. Ninguém falou de Jesus para mim. Ninguém falou que o Cristo fez isso e aquilo. Eu estava com Ele. Eu vi Ele fazendo coisas grandiosas, por isso eu estou te apresentando essa novidade de evangelho. Jesus tem algo novo para você. Pedro nos adverte, dizendo em 1 Pedro 5:5, dizendo o seguinte, isso aqui é muito lindo, gente. Cingivos todos de humildade, aprendendo nas lições passadas e todas as lições da vida, que a túnica de Jesus não apresentava remendo. Se lembra disso que eu falei uma certa feita aqui? Acredito que alguns estavam aqui, que eu falei que Jesus não estava apresentando remendo. João afirmou que na túnica todos de alto a baixo não tinha costura. Está lá em João 19, versículo 23, parte B. Quando Jesus fala de vinho novo, fala de si mesmo, agindo dentro de cada um de nós. Mas quando fala de veste, fala de nos despir da roupagem do pecado e do egoísmo, que não pode sofrer remendo, tendo que ser totalmente sem costura, como eram as suas vestes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso aqui é muito lindo, gente. Jesus falou da ruptura que aconteceria com remendo, que com odre. Jesus disse: olha, vai acontecer algo seguinte. Se vocês inventarem de misturar o novo com o velho, se vocês acharem que vocês serão Laodiceia, se lembra da mensagem Laodiceia? De mistura. Se vocês inventarem de se parecer com Cristo e parecer com o mundo, evangelho que as pessoas estão nos assistindo hoje, nossos cultos, que vão nas nossas reuniões, que assistem as mensagens de Deus, ou falar do inferno e do céu, mas quando saem, vão para os seus bares, vão para os seus botecos, vão justamente fazer as coisas da prática do mundo, misturando o novo com o velho. É por isso que certa feita, alguém perguntou assim para mim, em um culto, quando terminou, disse: eu não vou ser crente porque ser crente é muito chato. Eu disse: por que é chato? Porque eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas que eu gosto do mundo e eles não vão aceitar, a igreja não vai aceitar. E aí ele perguntou para mim o seguinte: mas é muito difícil ser crente, essa religiosidade não dá para mim. E eu perguntei àquele rapaz: por que não dá para você? Ele disse: porque eu tenho que deixar tudo do mundo, Biraí. É claro, você tem que deixar o velho pelo novo. Você prefere coisas novas ou continuar no velho? Ele disse: não, coisas novas. Então Cristo tem a oferecer para você coisas novas. Ele disse: então me diga o que é que ele tem para oferecer para nós. Você não viu a mensagem? Não, eu não entendi muito bem não. Desculpa, eu vou explicar para você.
Jesus quer te dar uma nova natureza. Ele quer te dar uma nova linguagem. Cristo quer dar uma nova mente. Cristo quer dar um novo caminho, uma nova vida. E, acima de tudo, lhe dá a esperança de uma nova habitação eterna, que nunca mais você vai ter dor, sofrimento, guerras e nada. Aí ele olhou para mim, chorou e disse assim, mas isso é muito difícil. Não, difícil ele já fez no Calvário. Hoje é fácil, é só entregar sua vida para ele e o resto ele tudo fará. Amado, se você puder compartilhar essa live com muita gente, compartilhe. Porque isso aqui é muito importante para a sua vida. Mas deixa eu continuar para a gente terminar essa mensagem. Muitos de nós ficamos com a sensação de perda, isso mesmo. Quando acontecem repentinas transformações em nossas vidas ou na organização a que nos achamos ligados. Sabemos que teremos que nos ajustar a elas e abrir mão daquilo que estamos acostumados, se tornando o fator de maior dificuldade para nós. Os doutores da lei, das quais Jesus confrontou bastante, da época de Jesus, da época de Cristo, estavam assustados porque o povo estava maravilhado e dizia que Jesus tinha autoridade e não ensinava como eles. O problema da dureza dos antigos fariseus era persistir em acreditar que o vinho velho da lei era melhor, enquanto que precisamos estar prontos para mudanças, para provar um vinho novo em uma nova veste. Gente, isso aqui é muito lindo mesmo. E eu continuo dizendo para você, Cristo nos propõe uma roupa nova para concluir a mensagem dessa tarde aqui. Jesus excluiu qualquer obra reparadora. Ele não queria aproveitar um pedaço de pano escolhido que não passou por inúmeras lavagens. Ele não propôs uma mistura. Ele se refere a uma roupa nova, limpa e não amarrotada. O vinho aborda o que acontece em nosso interior e a roupa nos consolida que tipo de vinho temos provado. O vestido velho representa a vida comum daquele que não tem compromisso e nem afinidade com Deus. O novo fala da santidade e do efeito causado pela vida de Cristo em cada um de nós. Vou repetir de novo para vocês, nunca mais esquecer isso aqui, gente. Esquecer. Cristo está falando de uma natureza velha e de uma natureza nova. Isso aqui é estudo bíblico para vocês. Grave isso aqui, gente. Grave isso aqui. Jesus está dizendo o seguinte, eu quero te dar uma nova perspectiva. Eu quero te dar um novo modelo. Eu quero te dar vestes novas. Eu quero tirar essas vestes sujas, cheio de roturas, cheio de remendo, e te dar uma nova veste, uma nova linguagem, uma nova cultura, um novo caráter. Quando a roupa se rasga, se você procurar qualquer costureira ou qualquer mãe que costura, quando a roupa se rasga, temos diversas opções. Podemos não usá-la mais, podemos ignorar as rachaduras e vesti-la assim mesmo, colocar nela um remendo novo e velhas rasgar-se outra vez. Remendá-las como um pano de um mesmo tecido, da mesma idade, para prolongar um pouco mais o teu tempo de vida útil, ou comprar uma roupa nova que resistirá ao desgaste de movimentação e da constante lavagem. Jesus não veio criar soluções para uma coisa que, segundo o seu eterno propósito, tem um tempo de validade. Eu gostei dessa frase aqui, gente. Eu gostei. Jesus não veio criar soluções para coisas que, segundo o seu eterno propósito, tem um tempo de validade. Ele veio mudar radicalmente alguma organização humana e precedi-las a partir de seu caráter. Jesus chegou para você e disse o seguinte, a roupa está velha, tá, Senhor, eu vivo tratando ela, vivo costurando, vivo fazendo alguns remendos. Eu vivo caindo aqui, caio acolá, venho para cá, remendo aqui, remendo acolá e continuo crescendo. Jesus disse, eu quero mudar sua vida por completo. Eu quero tirar essas vestes velhas, rasgadas, sujas e colocar vestes novas. Eu quero tirar a sua mente poluída e colocar uma mente nova. Eu quero te dar um novo caminho, uma nova trilhagem. Eu quero te dar um novo pensamento. Eu quero te dar coisas novas. Então Jesus falou sobre a importância de um odre novo. A importância de você ser um vaso perfeito. A importância de você ser um vaso novo, para que a excelência de Cristo dentro de você não se vença, não se perca. Jesus compara todo o sistema religioso da sua época como um odre velho. O problema do odre velho era o vinho novo, gente. Grave isso aqui. Ninguém que interdesse do assunto ousaria colocar um vinho novo em um odre velho, que perderia a sua elasticidade.
pois na hora da fermentação esse vinho arrebentaria o odre e ressacada pelo seu tempo. Se o vinho se perde, para que servira? Ou seja, o Birajara, se o vinho se perde, para que servirá o odre? Para nada. Para nada, gente. É triste ver que alguns odres, que serviria bem no passado, já se encontram endurecido e totalmente enriquecido. Tem muita gente que, quando assiste uma live como essa, pergunta: eu sou bem parecido com esse odre. Eu não consigo ter mudança de vida, porque você fica fazendo remendo, gente. Entrega o teu coração. Faça como Davi: Senhor, cria um coração novo. Eu preciso de mudança. Será que poderíamos algum dia se considerar a possibilidade de muitos dos defeitos das pessoas se devem a desilusões que a nossa organização está lhe causando? Eu vou repetir bem devagar para você. Será que poderíamos algum dia considerar a possibilidade de que muitos dos defeitos das pessoas se devam às desilusões que as nossas organizações estão lhe causando? É o tipo do evangelho chamado evangelho com facilidade. Gente, não fica chateado com o que eu vou dizer aqui. Eu dei uma andada nesse Brasil pregando, e eu preguei em algumas denominações diferentes. E eu comecei a observar comportamento, não apenas doutrina, mas comportamento, costumes. E eu fiz reflexões da minha história sobre isso aqui. Existe evangelho até para você se esconder de Deus. Existe hoje igrejas para você esconder até de Deus. Existem igrejas hoje que, se você quiser viver um evangelho à vontade, você vai para ela. Existem muitas pessoas que estão nos assistindo, que já pensou em mudar de igreja, porque não gosta da doutrina que é pesada, porque é rigidez na doutrina, porque o pastor gosta que você goste da Bíblia, mas você gosta das profecias, você gosta do evangelho light, você gosta do profeta e do pregador que fala coisas boas para você, e você continua nesta roupa velha. A roupagem nova sempre traz perspectiva de vida. E eu continuo dizendo para você algo muito lindo isso aqui. Mas prefiro que Jesus blasfemasse, que tinha demônios, que era um farsante, acreditar que precisava de mudança. E você, como tem avaliado sua participação na organização que você vive hoje? Jesus tem sempre um vinho novo para nós, gente. Sempre tem um vinho novo para nós. Um grande exemplo de vinho está nos acontecimentos das bodas de Caná, onde Jesus principiou o seu ministério transformando a água em vinho. A água é sem cor, sem cheiro e sem sabor. Quantas vidas estão assim atualmente? O mestre Sala, grave isso aqui, que o mestre Sala, a Bíblia diz que o seguinte, ele, quando chegou a hora de se presentear, o mestre Sala diz o seguinte, o mestre Sala ficou admirado e declarou o seguinte: tu guardaste até agora o bom vinho, mas esse bom vinho guardado até agora, que é diferente de tudo que já se pode viver, só poderá ser derramado em um odre novo. O odre representa nossa própria vida e consciência. Enquanto, guarde isso, enquanto não estivermos completamente vazios de nós mesmos, não poderemos ser preenchidos com esse vinho maravilhoso e transformador que é o Evangelho de Cristo. Para conservar o vinho novo é preciso de um odre novo. A igreja precisa construir estruturas novas, ou seja, odres novos para séculos em que vivemos. O mundo não se interessa mais por odres velhos. Uma igreja já não pode viver um evangelho vivo que não faça diferença e que não desperte interesse. Muitas igrejas tentam fermentar um vinho novo ao invés de jogar fora o odre velho. Para um evangelho radical bíblico, precisamos de uma igreja radical bíblica. Existem duas coisas que um odre novo nunca fará. Primeira, impedir o crescimento e a expansão do vinho que Jesus derrama. A outra é derramar o vinho que Jesus nos concedeu. Isto é muito lindo, gente. O processo de renovação dos odres. Há quem diga que naqueles tempos da antiga cultura judaica, quando o odre era velho e não se expandia mais, colocava-se um cepo, ou seja, uma tora de madeira. Quando colocava na tora de madeira, e o surrava até que ficasse perdido. Assim se obrigava o odre a expandir-se. Como se crescimento não é espontâneo, natural, pode acarretar algum sofrimento. No entanto, o melhor cresce com alguma dor do que permanecer vazio por toda a eternidade.
Deus deseja que sejamos sensíveis. Ele quer derramar seu vinho novo em odre, que tenham condições de recebê-lo. Por isso que Deus está tratando conosco nessa tarde sobre pare de colocar o vinho em odre velho. Para de fazer justamente coisas, colocar remendo em roupas velhas. Jesus quer mudar por completo isso. E para concluir, o odre deve ser mergulhado na água. Os especialistas e entendidos no processo de reaproveitamento do odre tinham por costume deixar o odre enrecedido ou enrecessido, ou seja, eles tinham que estar em um processo de recipiente com água e emergi-lo durante algum tempo ou semana. Assim, o odre estava pronto para receber o vinho novo e suportar o momento de sua fermentação. O primeiro passo para uma renovação é a palavra de Deus. O alimento da vida espiritual é a palavra de Deus. Sem ela, a morte não tarda a chegar, gente. E por último, o odre deve ser posto no óleo. Água e azeite são composições perfeitas para o desfecho final da obra redentora de Cristo. No processo de renovação do odre, a água exerce a sua função, mas o azeite é indispensável, pois ambos trabalham em conjunto. Apocalipse 6:6 fala sobre isso. A palavra e o Espírito são a dupla de ouro e a igreja vencedora. Ser escovado para retirar as impurezas. Gente, grave isso aqui, por favor. A Bíblia diz que no capítulo de número 24 de Ezequiel, capítulo de número 10 em diante, diz o seguinte, uma profecia: amontoe a lenha, engrossa o caldo, separa os ossos da carne e coloca dentro de uma panela. Põe a panela sobre o lume, deixa aquecer com as brasas e o fogo, para que se consuma a ferrugem que está dentro da panela. Quando você olha essa mensagem, o capítulo 24 de Ezequiel, Deus está falando sobre o pecado dentro de Jerusalém, e que somente a ação do Espírito Santo e o aquecimento de Deus, a santidade, podia tirar essa ferrugem, esse pecado, e dar justamente agora uma panela nova. É por isso que Ezequiel 11:3 diz que essa panela é Jerusalém, e justamente a ação e o fogo, ou fogo e as brasas, é a ação de Deus, e justamente queimando a ferrugem que existia dentro da panela, que possamos estar diante da vontade de Deus, embaixo justamente de sua vontade, que possamos deixar o Espírito Santo queimar a ferrugem e deixar o odre conservado, perfeito, para receber o vinho novo. E diz a Bíblia, ser escovado para que retirado toda impureza. O último processo, para ser muito doloroso para o odre ser outra vez posto em atividade, é o processo da escovação de aço. Todavia, devemos observar que Deus tem uma maneira especial de tratar, com fases distintas e espetacular. Primeiro a água, a salvação brotou primeiro. Segundo o azeite, o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Terceiro a escovação, a remoção das impurezas. O processo da escovação é um longo processo. Jesus disse para os discípulos, tornando seus discípulos a condição que era renunciar. Ele diz o seguinte, uma cruz diária vocês precisam carregar. No processo da escovação, somos convocados a sacrificar no altar as coisas que ocupam lugar em nosso odre e impedir que o vinho da presença de Deus venha preencher todos os espaços de nosso ser. Ou seja, por isso precisamos ter espaço para Deus trabalhar. E concluindo dizendo palavras do pastor Valdir Bícego, de saudosa memória: Deus fez, Deus trabalhou, lapidou, usou, ornamentou, aumentou, mas aquela unção venceu o prazo, esgotou. Deus tem uma nova unção para cada um de nós. Deus tem um novo vinho, mas não se pode pôr um vinho novo com o velho. O primeiro tem que ser esvaziar o velho. A Bíblia nos ensina não só a receber o vinho novo, mas preparar odres novo. Que essa reflexão fica para você nessa tarde maravilhosa. Grave bem isso aqui para você nunca entender. Isso é um estudo bíblico para você, gente. Não tente fazer costura. Não tente colocar coisas velhas no meio do novo. O Evangelho de Cristo é novidade todo dia para você. É uma nova vida, uma nova mente, uma nova veste, uma nova conduta. Tudo é novo para a gente. Não adianta andar na igreja e viver com o pé no mundo. Não adianta ter pensamentos que o mundo é bom e que a igreja é bom e nós podemos andar em dois caminhos. Já disse que ninguém pode servir a dois senhores. E eu concluo dizendo algo para você.
para terminar essa live aqui. Jesus, os remendos e os odres. Ele está nos ensinando que a nova roupagem que ele quer nos dar é uma roupagem nova. Não tem remendo, não tem costura, não é velha, é nova. E que o vinho dentro do odre tem que ser um vinho novo, tem que ser um odre preparado para receber esse vinho novo. Que nós possamos ser pessoas vivas, pessoas novas, pessoas que tenham nova criatura. Sermos nova criatura e que possamos ter justamente uma vida nova com Cristo. Tem um céu novo para a gente, tem uma vida nova para a gente, tem tudo novo para a gente. Eu espero que você faça reflexão nesse dia para a sua vida. O que eu tenho feito, remendado isso, pessoas que tentam costurar coisas que precisam ser rasgadas. Gente, lembra disso aqui. A Bíblia ensina para a gente em Jeremias 18, que quando Jeremias chegou na casa do oleiro, viu alguém o oleiro fazendo o vaso de barro. O vaso estava quase perfeito e se quebrou. A Bíblia diz que ele não fez remendo, ele fez um novo vaso. Se você está sentindo que tem alguma ruptura, que tem algum rasgão, que tem alguma coisa que precisa ser costurada, diga para Jesus, as vestes estão velhas, precisa costurar, mas eu não quero costura, eu quero vestes novas. E aí você vai começar a ter uma nova linguagem, uma nova perspectiva, um novo planejamento na sua história. Gente, para de fazer remendo. Cristo tem coisa nova para você. Que Deus abençoe sua vida nessa tarde. E que saiba de uma coisa. Cristo tem coisa nova para a sua história. Tudo se fez novo. Que Deus abençoe. Quero agradecer muito a você que está conosco nessa live até agora. Obrigado por tudo. Obrigado pelas suas orações. Obrigado pela intercessão. Obrigado pela paciência de estar conosco, aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. Lembre sempre disso. Os ensinamentos de Jesus é para edificar a nossa história e a nossa vida. Que Deus te abençoe. Essa live vai ficar salva no meu Instagram e no meu canal no YouTube. Quem não me segue, segue lá. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva lá no canal. Tem algumas mensagens muito poderosas lá. Cidadão dos céus, eu sempre aconselho você a ouvir. Vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, gente. Até amanhã, às 6h30 da manhã, com live sobre estado intermediário do morto. Um bate-papo com o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Encontro com Cristo, no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre onde estão os mortos, uma live poderosa que você não pode perder. 6h30, aguardo vocês. Muito obrigado a todos vocês da Paraíba, a Debrais Paraíba. Um abraço, Helenai. Manda um abraço ao pastor Samuel Mariano. Um abraço a todos vocês aí que nos compartilharam, que esteve conosco. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Quem puder tirar um print e colocar alguma coisa que nós presenciamos ou falamos aqui, coloca lá, marca no Instagram e nós vamos estar te postando também, ok? Deus te abençoe. Deixa eu orar por você, Pai querido. Nós oramos pela vida de cada um dos seus filhos. Que esta nova roupagem seja verdadeira no coração dos teus filhos. Este coração, Senhor, que não consegue perdoar, que não consegue amar, que está sendo só remendado, Senhor, todos os dias. Tira esse coração e coloca um coração novo. Dá aos teus filhos e tuas filhas uma nova perspectiva de vida, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço, gente. Até mais, se Deus quiser.